Fala, galera, tudo bem? Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações do nosso Mengão, Clube de Regatas do Flamengo, em véspera de mais uma final, mais uma decisão, primeira partida da final da Recopa Sul-Americana de 2023, Flamengo e Independiente Del Valle, na verdade, Independiente Del Valle, o primeiro jogo no Equador, no estádio Banco Guayaquil, mas o jogo será em Quito. Amanhã, terça-feira, final da Recopa, primeira partida, dia 21 de fevereiro, terça-feira, 28 de fevereiro, terça que vem, último dia útil do mês de fevereiro, do mês 2 de 23, o Flamengo vai definir e decidir a sua história, a sua caminhada para, se Deus quiser, o bicampeonato da Recopa Sul-Americana, contra o mesmo Del Valle, que foi o adversário em 2020, quando o Flamengo conquistou o título pela primeira e única vez, pelo menos até o momento, 2-2 lá em Quito, 3-0 no Maracanã, jogo com gols de Gabigol, 2 de Gerson e o Ilharão, que já não está mais no Flamengo, está atuando no Fenerbahçe da Turquia, foi expulso. Mas é o seguinte, hein? Antes de começar esse vídeo, eu vou dar aquele recadinho inicial, peço humildemente, com muito carinho, a vocês, se inscreva aqui na Rubro News Futebol Clube, deixe o seu like nesse conteúdo, acionem o sino de notificação, é muito importante, galera, vocês não pagam nada para se inscrever, tem um botãozinho aqui com a palavra inscreva-se, é totalmente de graça, não custa nada, ajuda muito ao nosso crescimento, além de você se inscrever, sempre deixando os likes, o joinha aí em nossos conteúdos e principalmente acionando o sino de notificação, porque quando você aciona o sino de notificação, como tem conteúdo da Rubro News Live, vídeo, corte ou então react, né, aqui na Rubro News Futebol Clube, na Rubro News TV, você é indicado, você é notificado, pelo menos essa é a tendência aqui pelo YouTube. Se você também quiser continuar, não só aqui comigo no YouTube, mas também nas minhas redes, siga @Júlio Miguel Neto, tanto no Twitter quanto no Instagram, tem Mercado da Bola, já a gente vai falar sobre o lateral direito de seleção, segundo alguns portais sendo novamente pauta no Flamengo, será verdade? Enfim, a janela europeia fechou. Eu já estou entregando aqui, dando um teaser, que é um lateral de futebol europeu, tá? Vamos falar também, é um assunto que eu não gosto de falar muito, quem me segue sabe disso, mas eu tenho total confiança e eu também confio muito, além, até sendo repetitivo e sendo redundante, da onde vem a matéria, né? Do grande meu parceiro Iago Martins, lá do Mundo Rubro Negro, é um cara que faz esse trabalho fantástico, e é um bom garoto, um bom profissional, e ele realmente replicou a informação do UOL, ele é um cara muito bem informado, não replica qualquer informação se ele não apurar. Vamos falar de estádio, um assunto muito importante e delicado no Flamengo. Tem também a informação sobre a grande entrevista que a gente fez hoje pela manhã com o Alejandro Mancuso, argentino, ex-Flamengo, ex-Palmeiras, ex-Boca Juniors, ele que também atuou pela seleção argentina não só como jogador, também como dirigente, foi auxiliar técnico do Maradona em uma Copa do Mundo quando ele comandou a seleção do seu país, da Argentina, que é a atual campeã mundial, né? Então vamos falar muito sobre essa situação. Vamos começar falando então sobre o lateral direito Preciado. Rapaz, o lateral direito Preciado, ele é do Genk, né, da Bélgica. Eu estou até colocando aqui a informação para não ter nenhum tipo de erro, né? Segundo a informação, ela vem do portal torcedores.com, a gente vai reproduzir aqui para vocês. O Flamengo com essa situação de lateral, eu acho que não é bem mais... O Flamengo precisa de lateral direito também, tá? Tem 3 no elenco, a grosso modo dizendo, como profissional. O Vitor Pereira já usou 3 laterais nessa temporada, Guilherme Varela, lateral direito da seleção do Uruguai, o Mateuzinho e o Wesley. Todos 3, além de ser laterais direitos, todos 3 já atuaram até como lateral esquerdo, né? Na equipe do Flamengo nessa temporada. Então é o seguinte, segundo o torcedores.com, o Flamengo ele monitora, né, que é a palavra da moda, né? O Flamengo estaria viabilizando ou então tentando, né, uma possibilidade para contratar o lateral direito, o Ângelo Preciado. A informação é a seguinte, informação do Wilson Pimentel, tá? O Flamengo retorna conversas para a contratação de Ângelo Preciado. É muito Ângelo, né? Tem o Ângelo, atacante do Santos, enfim, mas Ângelo Preciado, né? O lateral direito tem contrato com o Genk da Bélgica até junho de 2023, já pode assinar inclusive um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ele ficou muito conhecido essa notícia quando teve a estreia do Equador na Copa do Mundo, acho que foi contra o Catar, mas não lembro agora, né? E
Ele foi muito bem, e aí até o Gabriel Reis brincou, ele, rapaz, cabia o Ângelo Preciado no Flamengo. Ele que é ex-jogador do Del Valle. Inclusive teve na vitória do Del Valle contra o Flamengo por 5-0 na fase de grupos da Taça Libertadores de 2020 e também na derrota por 4-0. Jogou também aquela final da Recopa. Ele que é equatoriano, né, e joga no Genk da Bélgica. E segundo o portal torcedores.com, apurou que o Marcos Braz e o Bruno Espíndola tratam o assunto com cautela. Isso porque o defensor também interessa clubes da Espanha, Inglaterra e Itália. A informação do torcedores.com é do Wilson Pimentel. Eu não tenho essa informação, fui correr atrás e buscar para ver algum tipo de veracidade. Eu acho que quase todos os dirigentes, só o Marcos Braz parece que não viajou lá para o Equador, hein? Vamos apurar direitinho isso, mas parece que o Marcos Braz não viajou com a delegação de futebol. Enfim, e o Flamengo está já pensando em se reforçar para o plantel do meio desse ano, perdão. O Flamengo quer 2 jogadores para imediato, para agora, reforçar o plantel. Estavam sendo conversados internamente e analisados que as principais carências seriam um volante e um atacante de lado. Mas com o surgimento do Matheus Gonçalves, mesmo com a lesão do Marinho, o Flamengo já tem o Marinho no plantel, de um lado, o Everton Cebolinha do outro, Marinho, o Flamengo, pela figura do Vitor Pereira, não preza muito, não é muito fã do futebol do Marinho, que até inclusive saiu lesionado no último jogo na vitória do Flamengo por 2-0 contra o Resende, o placar construído na segunda etapa. O Marinho saiu lesionado, até bateu uma falta boa, né, bonita, boa defesa do goleiro do Resende, mas inclusive está vetado, não vai para esse primeiro jogo, para esse primeiro confronto da final contra a equipe do Independiente Del Valle da Recopa. Acho que não só ele, né, o Léo Pereira também não vai, Vitor Hugo, o Hugo Souza, o Gerson, o Felipe Luiz, então tem muitos atletas fora por lesão, e o Marinho é um deles. E o Marinho é uma posição carente, o Flamengo entende que volante e atacante de lado seriam as maiores necessidades, mas já parece que tem uma mudança não de postura, né? Uma mudança de planejamento dentro dessa diretoria. O Flamengo está com muita dificuldade de um ataque pelo lado direito. O Ângelo é um valor, é uma aposta, e aí eu digo isso, não são nem características parecidas, mas para pagar 10 milhões de euros no Ângelo, que até é bom jogador, pode se tornar um jogadoraço, mas é uma aposta, o Flamengo tem o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves pode ser o pior do mundo, o Ângelo um craque, tudo bem, o futebol é momento. Eu acho que 10 milhões de euros num cara que ainda é aposta, o Flamengo tem algumas outras lacunas e carências para se reforçar. O Matheus Gonçalves entrou muito bem, ele estava lesionado, teve uma lesão importante, assim como o André, o autor dos gols do Flamengo, né? Tanto o Matheus Gonçalves e o André, da base do clube. O André lembra muito fisionomia, o Bruno Henrique. Acho até que não é a mesma característica do Mateusão, mas é melhor que o Mateusão. E tanto o Matheus Gonçalves e o Lohan foram relacionados devido a esses excessos de lesões e a confirmação da ausência do Marinho para o jogo da Recopa. E com o surgimento do Matheus Gonçalves, o Flamengo pode mudar de curso e fazer um reforço para o meio-campo. A gente já tem feito alguns vídeos lá que o Flamengo tem os seus alvos para esse meio-campo, e aí o Flamengo teria que recorrer à praça do futebol brasileiro, né? Recorrer aqui ao seu centro, né? A sua janela caseira, né? Ou o mercado sul-americano, mais especificamente Uruguai, o argentino, que são onde realmente atuam os jogadores mais promissores, né, da América do Sul junto com o futebol brasileiro. Mas então o Flamengo, segundo a informação do torcedores.com, do Wilson Pimentel, estaria a figura do Marcos Braz e o Bruno Espíndola flertando de novo com o lateral direito equatoriano Ângelo Preciado, o equatoriano que atua no Genk da Bélgica. Vamos aguardar, mas eu tenho quase que toda certeza que qualquer tipo de negociação com esse atleta vai ficar para o meio do ano, até pela janela europeia já está fechada, embora ele possa assinar um pré-contrato a qualquer momento. O seu contrato vai até junho de 23 com a equipe belga. Beleza? Então, lateral de seleção em pauta no Flamengo, segundo o torcedores.com. A informação não é minha, a gente está só reproduzindo a matéria e sendo justo e dando crédito, né? Vamos falar agora também sobre a grande... Agora não, vou deixar por último. Vamos falar sobre o estádio, né? Eu não sou de falar muito sobre estádio, mas repito, saiu uma matéria no UOL e o competente, grande e promissor Iago Martins, do Mundo Rubro-Negro, ele fez uma postagem sobre um documento que faltava para o Flamengo começar a embrionariamente resolver essas questões, né? O Flamengo assinou no mês passado, ou seja, no fim de janeiro, um acordo de confidencialidade para receber documentos relacionados ao terreno do gasômetro, ou seja, notícia chata, né? O Flamengo assinou mês passado
tinha acabado de perder a Supercopa do Brasil praticamente, ou então um pouco antes da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, isso não veio à tona, foi eliminado do Mundial na semifinal, foi só perder a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, não conseguiu avançar para a final do Mundial de Clubes, e aí essa notícia saiu à tona agora, no dia 20 de fevereiro, né? Quase um mês depois da primeira final que o Flamengo teve, que foi 28 de janeiro contra o Palmeiras. Segundo a UOL, né, a informação é do Igor Cirqueira, mas foi reproduzida também pelo Iago Martins, do Mundo Rubro-Negro. O Flamengo assinou no mês passado, vou repetir a informação, um acordo de confidencialidade. O que isso significa? Né? Para receber documentos relacionados ao terreno do gasômetro. O grande plano da diretoria ainda é construir um estádio com capacidade de 100 mil no local, né? No gasômetro, ele fica ali no centro da cidade, no Rio de Janeiro. E eu vou ler agora a matéria do Iago. Segundo a matéria do Mundo Rubro-Negro, essa confidencialidade, conforme dito pelo portal, essa papelada foi assinada e o Flamengo é obrigado judicialmente a não... Estranho isso, hein? A não tornar público os dados e informações contidos nos documentos que recebeu. Eu acho que o Flamengo sempre prezou pela clareza, pela transparência. Você assina um documento de confidencialidade que você não pode falar o que se trata, então para que isso vira informação? Nada contra, acho que o jornalista tem que apurar mesmo. Boa reportagem aí do Igor, né, do UOL e do Iago, do Mundo Rubro-Negro, que foram perfeitos. Mas eu vou repetir, conforme dito pelo portal UOL e maximizado pelo Iago Martins do Mundo Rubro-Negro, com essa papelada assinada, o Flamengo se torna obrigado judicialmente a não tornar público os dados e informações contidos na papelada que receber, no caso, sobre o assunto estádio no gasômetro. De forma tímida, o clube analisa qual será o próximo passo a ser feito sobre o possível empreendimento do local. O terreno pertence a um fundo imobiliário do Porto Maravilha, que é gerido pela Caixa Econômica Federal. O acordo de confidencialidade, ou seja, uma obrigação do Flamengo não tornar público algumas minutas contratuais, envolve também a empresa Vinci Partners. De acordo com o presidente Rodolfo Landim, assim que levantar um novo estádio, o pensamento do Flamengo é ter um setor popular, onde torcedores que possuírem uma renda baixa mensal consigam usufruir com frequência o local. Ou seja, o Flamengo assinou um documento em que ele ele confirma que não tornará público algumas informações sobre o terreno. O quê? Sobre contaminação? O do que se trata? Isso um dia vai acabar sendo vazado? Isso não pode ser vazado pelo Flamengo. O Flamengo, inclusive, assinou um documento judicial. O Flamengo tem bons advogados. Eu espero realmente que o Rodrigo Dunches tenha lido todo tipo de documentação para assinar esse termo, né? Que, segundo o UOL e o Mundo Rubro-Negro, foi assinado. Mas esse assunto estádio voltou à tona, como é um assunto que é documental, e eu falei que qualquer tipo de documento ou movimento que realmente fosse correto, que existisse, a gente aí sim daria informação. Então, essa informação é pertinente, informação do UOL, confirmada pelo Mundo Rubro-Negro, pelo Iago Martins, o Flamengo assinando um documento que, na verdade, vou falar o seguinte, está assinando um documento que está se calçando, não. Está calçando os outros e está entrando aí meio com uma responsabilidade muito grande. Porque se vazar qualquer tipo de notícia, o responsável judicialmente é o Flamengo. Isso aqui está, inclusive, na matéria do Mundo Rubro-Negro, ótima matéria do Iago Martins. Aliás, eu até oriento vocês a jogar aí no Google, né? Mundo Rubro-Negro, tem essa publicação interessante sobre o estádio. Essa sim é uma informação pertinente, a gente traz aqui veracidade e sempre acreditando os colegas e co-irmãos. Então vamos ver mais um assunto, mais esse assunto chato, espero que se resolva e esse documento que o Flamengo está assinando seja muito mais benéfico do que maléfico. Beleza? Então falamos sobre o Ângelo Preciado, falamos também sobre a situação do estádio, vamos falar agora sobre Santiago Reze. Por que eu estou falando isso? Porque saiu a informação, a gente vai passar agora aqui, também dando crédito, e por que a gente vai falar sobre o Santiago Reze. O Santiago Reze foi um nome sugerido pelo Alejandro Mancuso, e a gente entrevistou o Mancuso hoje no Tropa Rubro-Negra, e engraçado, né? A gente fez essa entrevista com o Mancuso, e hoje o César Luiz Merlot, né, um jornalista que faz uma cobertura interessante do mercado latino, ele fala que o Santiago Reze, que estava no radar recentemente do Benfica, de Portugal, rechaçou uma oferta para ir para o Sporting Braga, também
do país luso, né? Os portugueses ofereciam cerca de 7 milhões de dólares, tá? Não é euros, de dólares, por totalidade do passe pelo jogador que optou seguir pelo Huracan. Ou seja, segundo o Transfermarkt, né, ele tem contrato até dezembro de 2024, o Santiago Rezi, argentino de 21 anos, capitão da equipe do Huracan, ele vale 5,5 milhões de euros. Né? E o Braga ofereceu, segundo César Luiz Merlot, 7 milhões de dólares pelo Rezi, e ele não se interessou, o atleta não se interessou. Lembrando que o Huracan já teve propostas pelo volante do Benfica, do poderoso Benfica de Portugal. O Braga também é de Portugal, mas obviamente é de uma prateleira inferior. E por que eu estou falando sobre Santiago Rezi? Hoje nós entrevistamos o Alejandro Mancuso no Tropa Rubro-Negra, que vai ao ar na Rubro News, no Tropa Rubro-Negra, no canal do Tropa, né? No canal Deco SRN, no Paparazzo Rubro-Negro 2, e o Alejandro Mancuso, ao ser perguntado sobre o Santiago Rezi, inclusive eu perguntei para ele se foi o Braz que procurou saber do jogador ou ele que sugeriu, e você vai ver agora aí a resposta e detalhadamente o que ele pensa sobre o Santiago Rezi. E é um jogador jovem, e para o Mancuso, ele diz, vou dar já um teaser, que seria um jogador ideal para substituir o João Gomes, que foi vendido para a Premier League, para o Wolverhampton, né, a equipe inglesa. Então, fique aí com o que falou e o que pensa sobre o Santiago Rezi, principalmente sobre, abrindo o jogo, o Mancuso, sobre o que conversou com o Marcos Braz pelo volante Santiago Rezi. Fique aí. Antes disso, só vou pedir para você não esquecer, tá? Principalmente, cara, deixa o like, siga Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, né? Se inscreva na Rubro News, acione o sino de notificação e fica com essa matéria fantástica, né? Essa entrevista do Alejandro Mancuso, o ídolo Alejandro Mancuso, argentino, falando aí sobre o Santiago Rezi. E já a gente volta. Fica aí com a matéria, tá fera demais. E aí eu vou falar o que eu penso sobre o Santiago Rezi. Confere aí. Só para você completar o Deco, e aí fazer uma pergunta. Aí você pode estar entregando, aí é bom pra gente. Foi o Marcos Braz que perguntou para você sobre o Santiago Rezi ou você que indicou para o Marcos Braz? Não, a conversa foi a seguinte: ele com a saída do João Gomes aí, o Flamengo está com um buraco, sabe? O Flamengo está com um buraco aí importante, um jogador que para mim é muito, muito importante para todo o time. E mais para o Flamengo ainda. Porque o Flamengo é um time muito ofensivo. O Flamengo tem que ir para cima toda hora. E esse jogador aí que joga, sabe, no meio campo, fazendo aqueles relevos, aquela parte tática que é fundamental para todo o time, eu acho que o Flamengo está carente nesse setor. E não é com Gerson, não é com Thiago Maia, eles têm outra característica. Então, na hora que conversamos, aí eu falei para ele, fica de olho no Santiago Rezi. Fica de olho que, para mim, tem todas as características que o Flamengo precisa. Todas. O cara joga bem, tem um passe muito bom, o cara recupera, tem 20 anos. O cara para mim é fantástico. Estou falando naquela função. Naquela função, o cara e é um cara novo, sabe? Um cara novo. Pô, estão falando de milhões. Pô, esse cara aí coloca a camisa do Flamengo, não tem preço, meu irmão. Esse cara aí não tem preço. Porque ele contagia, sabe? Ele recupera. Ele é capitão do time do Huracan com 20 anos. Ele é capitão do time. Ele é um garoto, sabe? 20, 21 anos. Sei lá quanto que ele tem. 21. 21. Ele é capitão, porra, ele faz essa palestra antes para sair do show, para sair pro jogo, ele fala, ele tem voz no vestuário, sabe? Então, na hora que comecei a olhar o futebol argentino, comecei a olhar esse cara aí, comecei a olhar que ele falava no vestuário, que ele falava antes do jogo, que ele entrava capitão do time, quando comecei a olhar ele do jeito que jogava, aí, porra, aí me imaginei, cara, o cara com a camisa do Flamengo, esse é o jogador que o Flamengo precisa. Agora,
Se você fala para mim, não, o Flamengo vai para a Europa porque vai trazer os medalhões, aí é outra história. Aí é outra história. Eu falei, aquilo que o Flamengo precisa, para mim é Santiago Essa. Essa característica, sabe, que o Flamengo precisa. Só isso. Não falei outra coisa. Que isso, hein? Boa, exclusiva aqui no Tropa, hein? Olha aí, ó. Sensacional. Então, o Mancuso que realmente comentou. Só para a gente poder contextualizar, Gabriel, Santiago Reze, como o Mancuso falou, 21 anos, argentino, capitão do time do Huracan. Ele tem contrato até dezembro de 2024, ou seja, segundo o Mancuso, é o cara que poderia suprir a ausência do João Gomes. Foi logo após a saída, né? E vou falar outra coisa para você. O cara do presidente do Huracan, ele fez uma entrevista. Eles já estão com proposta acima da mesa do garoto. Benfica está atrás dele, porque o Benfica vendeu Enzo. Contrataram bem o Enzo Fernandes e podem contratar outro agora, né? Olha aí. O Benfica sempre de olho no futebol argentino, né, Mancuso? Isso. Sempre de olho no futebol argentino. Ele vendeu Enzo Fernandes. Aí os scouting do Benfica estavam na Argentina e falaram que o jogador era esse. O jogador para reemplazar Enzo Fernandes era esse. Então, naquela intermédia, aí eu pensei, imagina o cara passando para o Flamengo. Sabe? O valor do garoto vai para 20 milhões, 30 milhões. Eu achei, talvez, estou enganado, né? Mas eu achei que ele encaixava com uma luva, sabe? Naquela característica que o Flamengo precisa. Naquela característica. Depois o resto, eu acho que o Flamengo está bem. Flamengo... Estilo Mancuso? Ele tem um estilo. Ele é direito. Uhum. E que acontece com o garoto? Na temporada passada, o Huracan tinha um jogador que jogava na frente da zaga. Então, quando o garoto começou a jogar, ele começou a jogar de box to box. Ele começou a jogar de um segundo volante. E ele fez um campeonato fantástico. Ele chegava no gol, ele fez gol, sabe? Então, todo mundo achava que ele jogava de segundo volante. Mas a posição dele, original, é cabeça de área, primeiro volante. Ele fez toda a categoria de base no Huracan. Então, nesse campeonato aí que começou agora, eles colocaram ele de cabeça de área, de primeiro volante. E ele está arrebentando. É o melhor do time. Inclusive, para primeiro homem, tem 4 jogos, já fez um gol. Hein? Tem um gol já, inclusive, na temporada. Não, ele chega no gol, ele tem um passe, ele tem um primeiro passe muito bom, ele tem um passe vertical muito bom, não é que é um cara que joga para trás toda hora, ele recupera e tem um passe muito bom, sabe, vertical. Eu achei que eram possibilidades de mercado, muito boa. Agora, depois eles decidem. Eu não falo todo dia com o Marcos. Eu falo com o Marcos uma vez cada 15 dias, 20 dias. Aliás, depois que ele voltou do Mundial, não falei ainda com ele. Eu acho que o Flamengo deu mole. Tá aí, então, Alejandro Mancuso falando muita coisa sobre o Santiago Reze, que é um grande jogador, que é muito bom no desarme, que é o substituto perfeito do João Gomes, que já é capitão, que tem propostas na mesa. E a gente falou aqui, o Santiago Merlot fez uma notícia hoje, aliás, fez uma publicação hoje, que o Braga de Portugal, né? O Sporting Braga de Portugal estaria interessado no Santiago Reze, no argentino, e ele sempre lembrando que o futebol português sempre de olho nos volantes, citou como exemplo o Enzo Fernandes, que saiu do Defensa e Justiça para o River, do River para o Benfica, foi vendido por milhões de euros para o Chelsea, um lucro mais de 100 milhões de euros, quase 550 milhões de reais, e aí falando que ele já, inclusive, orientou ao Marcos Braz, que esse é o cara, e vamos ver se o Marcos Braz vai escutar ele. Agora, grande entrevista com o Alejandro Mancuso, com o Manco, foi fantástico. Ele que é um cara que ainda prometeu voltar ao Brasil
no próximo terça-feira, dia 28, dia 27, segunda-feira chegando, a gente vê se marca uma resenha. Quem sabe o Mancuso não participa ao vivo do Tropa Rubro-Negra em estúdio. Eu, Mancuso, Deco e Papa. Seria fantástico. Galera, então é isso, ó. Peço para você não esquecer, escaneie o QR Code da Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. É as melhores cotações, né, do mercado. Não é só futebol, tem outros esportes e modalidades. Lembrando que hoje tem campeonato português e você pode fazer a sua aposta na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou. Tem o link aqui na descrição da Bet Nacional. Lembrando, você que é seguidor aqui da Rubro News, ou também lá do @Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, você pode tá concorrendo a uma camisa do Flamengo totalmente gratuita. Para isso é só você escanear esse QR Code aqui, fazer o cadastro que é gratuito. Lá o saque, o depósito é via Pix. Você vai fazer um depósito mínimo de R$10, bater um printzinho e mandar um comprovante para este e-mail aqui, ó. Vou mandar aqui para você, é esse aqui, ó. jumiguelneto@gmail.com. jumiguelneto@gmail.com. Faça o cadastro usando esse QR Code da Bet Nacional ou clicando no link na descrição. Lembrando que você fazendo o cadastro, você já vai estar concorrendo a uma camisa do Flamengo, manto novo, modelo 2023. Mas para isso, faz o cadastro, manda o print comprovando por e-mail com um depósito mínimo de R$10. Lembrando que o bicho tá pegando lá no Talking Bet, que é uma consultoria esportiva. Tá aqui, ó, QR Code da Bet, da Talking Bet, que é gratuito. Talking Bet é uma consultoria esportiva com as melhores performances, quase 97% de assertividade, e eu tenho o maior orgulho de ser embaixador da Talking Bet. É um projeto novo, mas já gigantesco, com uma assertividade absurda. Lá você pode fazer sua múltipla, apostar quem vai fazer primeiro o gol, quem vai ganhar no primeiro tempo, quem vai ganhar no segundo, quem vai tomar cartão, quantos passes o cara vai dar, quantos escanteios, ou seja, fantástico. A Talking Bet te indica tudo isso. Não é só futebol, tem NBA também, e a assertividade dos caras é absurdo. Eu tô no grupo, eu faço interação no grupo, e o grupo é gratuito no Telegram, você não vai pagar nada. Você pode escanear esse QR Code que está aqui, ou também clicar no link fixado que está no chat ou na descrição. Talking Bet, é uma consultoria fantástica. Se fosse ruim, eu não estaria aqui colocando minha cara, aceitando ser embaixador e indicando esse produto para vocês. Quem me acompanha lá na @Júlio Miguel Neto, nos meus stories, vê que toda a dica do dia é praticamente green, né? A gente acertou 3 de 3 indicações essa semana. Fizemos um jogo hoje também, daqui a pouquinho já vai estar no stories. Então vai lá, Talking Bet é a melhor consultoria gratuita. É gratuita, não paga nada. Você não vai pagar nada, é só você entrar, respeitar o regulamento lá do Telegram e você ter as indicações e dos meus resultados e também dos mais de 300 tips espalhados pelo mundo. Os caras são feras, nesses caras eu confio. Vá lá na Talking Bet, é só você clicar no link do chat ou na descrição ou escanear esse QR Code que está aqui ao meu lado. Começou a fazer participação do grupo do Talking Bet, você já automaticamente vai concorrer a uma camisa do Flamengo, igual na Bet Nacional. Concorrer a uma camisa do Flamengo no final do mês de março. Ainda pode concorrer a um manto novo do Flamengo. Pô, irmão, tá no grupo, de graça, começar a faturar e ter indicações dos melhores chips espalhados pelo mundo e ainda concorrer a um manto, se tu tá de fora, tu tá marcando bobeira. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva na Rubro News, deixe o seu like e acione o sino de notificação. Não se esqueça sempre de dar aquela moral antes de sair do canal, antes de sair desse conteúdo. E lembrando, fique atento aos nossos conteúdos, acione o sino de notificação para você estar sempre muito bem informado em relação ao Flamengo. Valeu? Muito obrigado pela audiência, pela paciência, notícias em excelência aqui na Rubro News. Amanhã a gente volta com pré-jogo, 11h30 da manhã, Mengão 11h30, extraordinário, porque é quarta e sexta, Mengão 11h30, segunda e quinta é o Tropa. Terça-feira geralmente não tem live, mas a gente vai fazer uma live de pré-jogo. Eu, Júlio Miguel, e ao meu lado da minha parceira, minha irmã, Letícia Kelly, do Visão Rubro Negra. Valeu, forte abraço e saudações.